Vamos lá, gente, agora sim rolar os melhores momentos, quer ver? Ó, pode colocar aí desde o primeiro tempo. Dos quais Carlos Miguel não participa porque é reserva. É, reserva, Vocês isso. estão coitado do cara. O cara acabou de chegar, velho. E ali, ó, primeiro tempo, foi um primeiro tempo que eu lembro que a Yara até comentou, surpreendentemente bastante dinâmico, né? Mas ali, ó, o primeiro lance mesmo de perigo, ali o Vitor Roque, a gente vê as costas do Charles, né? Eu acho que o Palmeiras aproveitou pouco. O Charles está mais perdido que GPS sem sinal. Tá mesmo. Ele tava perdido, tanto que ele faz um pênalti. Mas, ó, é tudo pelo lado dele, ó. Mas dá uma olhada no pênalti que ele faz, O que então, acontece? a Mas gente- você vê, ele tá na lateral direita. Aí ele vai se posicionar como volante. Ele não tinha que estar ali. Instintivamente, ele vai fazer a função que é a dele, mas ele não é volante nesse jogo. E aí ele faz um pênalti ridículo. Então, assim, o Charles, ele jogou muito mal e o Palmeiras não aproveitou isso. Sim, o Charles jogou bem mal mesmo. É. A gente tem que Só dar um essa hora. desconto. Golaço de pênalti, né, que a gente comentou aqui. É difícil falar gol bonito de pênalti, mas foi um golaço de pênalti. Eu acho que foi um primeiro tempo, Zé, em que o Corinthians começou um pouquinho melhor, depois o Palmeiras, aquela troca de passes bonita, depois o Palmeiras assume de fato a superioridade, mas ainda não foi um jogo que eu falei, o empate não foi justo. O empate foi justo Sim, pelo eu que a também gente acho. viu. É. Pelo que a gente viu em campo, né? Aí a gente vê o momento do gol do Corinthians. Porque eu não sei até agora se esse gol foi dado pra quem. Você sabe, Faraldo? Foi confirmado contra. Foi contra, né? Contra, não tem mas como. inicialmente a arbitragem ia marcar pro Gustavo Henrique. Só que aí o VAR avisou, olha, não tem como. E às vezes a arbitragem ela pode mudar depois do jogo, não tem isso? Pode, tem 24 horas depois do fim do jogo pra mexer na súmula. Então, Principalmente nesses lances, né? em Sim. que- E aí o que a gente falava, né, Zé? O Memphis abaixo pelo lado do Corinthians. Talvez o Flaco Lopes, que até ganhou o melhor do jogo. Depois a gente vai ver bom. a zoada daquele toma ali do Hugo Souza. E ele até faz no segundo tempo uma jogada que ele quase a bola do escanteio ali, que ele corre e consegue Não, mas ele não fez cruzar, uma boa mas ele não partida, fez uma não, boa né? partida para ganhar É o que eu esse falo. cara do jogo. Como ele é convocado, ele tá meio que no... No raio. Auge, né? Eu Tá vou dar um no exemplo. O Estevão, ele ganhou o melhor no Mundial. Não teve um jogo que ele foi melhor em campo. Ele ganha porque é o Estevão do Chelsea. Entendeu? Então vai meio que por isso. Mas que ele não foi o melhor. O Gustavo Henrique foi melhor que ele. O Vitor Roque foi melhor que ele. Então, o Hugo, falando de seleção, o Hugo Foi foi melhor que convocado ele. também. Não, E então, acho que mas até foi por isso melhor que que ele ficou ele. sentido. Ele, se bobear o Hugo, é que a gente vai entrar nessa discussão depois. Não, Se essa bobear, o defesa Hugo do foi Hugo é melhor boa. que ele. É. É, Mas, assim, o Hugo Flaco foi não mais foi- fundamental pro Corinthians do Mas que o decisivo Flaco. pro- Não, o o Flaco ele não foi o Evitou top uma 5 do derrota. jogo. Pra te falar sinceramente. Mas tudo bem. Mas forma uma bela dupla com o Vitor Roque. Não, né? forma. E o Vitor Roque foi melhor que ele, por Mas exemplo. muito melhor. Pra mim, o Vitor Roque a gente votou, né? Melhor em Nós campo. votamos, a votação Desimpedidos R7 deu o Vitor Roque. E a gente falava, né, de quando ele faz o gol, como ele comemora, da alegria, porque a gente sabe a pressão É que o verdade Vitor Roque sofreu na É. chegada para marcar um gol. E eu lembro até de resenhar com ele, ele falar: eu preciso me consolidar. Não precisa ser 10 partidas, não precisam ser 10 partidas, mas eu preciso de ter uma sequência boa de jogos. Porque um jogo eu marco, depois eu tomo a pressão de novo. E o futebol brasileiro é muito assim, né? É, total. Então ver ele sorrindo, ele comemorando, de fato, a gente pode falar que ele tá numa boa fase, né, Rude? O Vitor Roque, muito. Esse é o jogador que o Palmeiras contratou. Esse é o jogador que o torcedor espera. Que custou os milhões lá, né? Porque, Zé, assim, eu vou te falar, eu vi muita repercussão do jogo ontem por parte do palmeirense. Eu até fiquei feliz, cara, porque eu achei que a galera ia encher mais o saco. Ninguém tava satisfeito, mas eles entenderam, beleza. O momento, É, né, tipo, talvez. é óbvio, o saldo desse ano, o corintiano deve estar muito feliz. Mas nos últimos anos foi o contrário. O Abel tem 4-0 contra o Corinthians, 3-0. E, cara, o Corinthians é um time gigante. O Corinthians é rival. Aliás, parabéns pro Corinthians hoje. Não, hoje, parabéns hoje aos é corintianos. aniversário, 115 anos Parabéns. do Corinthians, né? É. E eu acho que todo mundo que está assistindo concorda isso que o Rudy está falando. Realmente, nos últimos anos, o Palmeiras sempre teve um time melhor que o do Corinthians. Isso, O Corinthians vive numa crise já há 3 temporadas, né? Mas esse ano, o torcedor corintiano tá com gosto de devolvemos pelo menos um pouquinho. Sim. Beleza, tá tudo certo. Mas, gente, vamos lá. O Palmeiras teve 12 contratações, várias saídas. É um time em formação. Você vê, o Sousa já não entrou bem, o Facundo não entrou bem. São jogadores que estão chegando. Não importa quanto você gastou. Esse Palmeiras é pro ano que vem, Rudy? Eu acho que é. Eu acho que é. Porque a gente fala que o Eu Palmeiras acho que está em é. formação desde o Paulista, né? Sim. Que ali ele Mas aí você perde se o Rios, desmanchou e... que é a base do meio de campo, e o Estevão. Estevão. E aí os jogadores que vieram ainda não performam. O Paulinho, que é o cara que podia performar, tá machucado. O Andreas nem foi ainda. Nem chegou, tá chegando, parece, sei lá. Então é difícil também. Eu não tô nem botando, eu tô tirando a pressão. Não, não tô. Eu acho que o time do Palmeiras tem obrigação de jogar melhor. E de repente ontem tinha obrigação de ganhar, eu acho. Mas a gente tem que entender que não é que o time tá encaixado já,
tá sendo montado É, durante sei a lá, o Abel temporada. acaba sendo muito cobrado, eu acho. Por exemplo, a gente acabou de elogiar o Flaco e o Vitor Roque. Demorou muito, acho, pra ele colocar os dois juntos. Ele não esperou- fez isso no Mundial, né? Ele acabou. Mas eu Ele acho fez que só não foi depois a da eliminação na proposta, Copa do né, Brasil. Faraldo? Foi literalmente na semana seguinte da eliminação da Copa do Brasil. Porque ainda teve aquele jogo no meio do Ceará, que também foi um jogo bem. A torcida meio que protestou, não foi direito no estádio. E aí só no jogo seguinte da Libertadores, que aí mete o 4x0 lá no Peru, Universitário. é que aí ele coloca a dupla. E dá muito certo. Mas eu já ouvi de muitos palmeirenses, até palmeirenses que nem trabalham na área, assim, que nem acompanham o clube jornalisticamente, mas como torcedor mesmo, que já era meio que uma situação óbvia, assim, na ausência do De fazer do isso, Estevão, né, você principalmente. De colocar uma dupla de dois. ataque mas ali. no Mundial a gente ainda tem o Estevão, né? Tanto que foi a despedida do Estevão. Mas quando o Vitor Roque chega, eu falo que eu acho que o Flaco, e até o próprio staff do Flaco fala, ele sentiu a pressão. Que ele ia precisar render mais porque era disputa de posição. Então, acho que inicialmente, pode ser que o Abel na cabeça dele já tinha isso pensando em futuro, mas inicialmente, eles iam disputar a posição. Sim, Né? total, Então isso acontece, total. vai tendo a substituição. Tanto que às vezes a gente falava, né? O Rude, o Vitor Roque ainda não emplacou. Acho que eu prefiro o Flaco de titular. Porque era Não, Facundo era e pra Estevão rodar, nas né? pontas. Era Facundo É. e Estevão nas pontas, É, né? E aí ficava um dos dois. E eu acho que ele custou, mas a gente entendeu que existe uma possibilidade dos dois jogarem juntos e isso está acontecendo. Porque às vezes, como a gente falou ontem, não foi um excelente jogo do Flaco, mas aí foi um excelente jogo do Vitor Roque. Né? sempre Que aí um uma dos dois, coisa pelo menos, vai ali. compensando e tem passe, tem assistências, não é só o gol em si. E eu acho que aí o Flaco começou a crescer. Com isso, o Vitor Roque falou, pô, então eu não vim pra cá pra Mas ser ele vai se reserva. adaptando Então ele vai também, né? crescendo e se adaptando também. se adaptando, Então foi bom né? pros dois jogadores. E no Corinthians, eu acho que o que vocês acharam de bom? Eu achei o Gustavo Henrique bem de novo, né? Sim. É, Fazendo um ótimo O segundo Hugo semestre. Souza foi bem. O Souza De foi novo, bem, né? foi Você bem. citou o golaço do Vitor Roque de pênalti, foi um golaço mesmo. Foi o terceiro pênalti do Hugo contra o Palmeiras, o primeiro que ele tomou gol, porque ele tinha defendido os outros outros dois dois, no Campeonato verdade. Paulista. Uhum. E ele segue invicto contra o Mas Palmeiras. não ainda teve um na perdeu. Copa do Brasil. Oi? Não teve um outro pênalti que o Palmeiras fez? No Na Hugo? Copa do Brasil? Não teve, não? Não Tô louco. lembro. Não, o Corinthians não tomou gol na Tô Copa do louco, é Brasil. verdade. É, na Copa do Foi Brasil. 3-0 no foi- agregado. Foi não, tô louco, 3-0. E ele É. não perdeu do Palmeiras na carreira, não só no Corinthians, mas do Flamengo também. É uma situação peculiar. E ele tinha esse jogado jogo. um jogo na pandemia, eu lembro. Um jogo que não teve torcida. Que foi foram os reservas do Flamengo É, jogar no não, mas Allianz. esse jogo me marcou. Eu acho um baita goleiro, tá? Mas assim, o Palmeiras estava o chute no meio do gol. Aí o Luiz Roberto pegou o Hugo Souza! A vontade de lançar o Rio. A gente nem sabia que ele ia pro Corinthians na época. Não, e daí ele saiu do Flamengo, ele saiu em desgraça de do Flamengo. bastidor, né? Uma época ali. Ele saiu em desgraça ali do Flamengo, né? Ele teve uma falha, aí a torcida começou a pegar no pé dele, numa saída de bola, e aí ele mesmo falou que ele teve que sair para amadurecer e para voltar, né? Mas enfim, e mesmo o Garro, sendo um jogador fundamental, ainda não é o Garro, né? Não, mas, que a gente- mas antes do Garro, Zé, tem que dar um mérito pro Dorival, cara. O Michael melhorou com ele. Sim. A gente tem. O Ranieri, que já era bom, melhorou com ele. O Dorival tem. Os laterais, cara. O Mateuzinho e o Bidu. Então, assim, a comissão do Dorival, eles potencializaram alguns jogadores e Sem isso tem dúvida. feito a diferença. O Garro talvez é o grande craque. Eu nem acho que o Depay seja o grande craque. Eu acho que o Garro é o grande craque do Corinthians. Também acho. E ele tá levemente abaixo, mas mesmo assim, cara, é um cara que tá lá em campo, o time adversário fica o tempo inteiro tenso, né? Ele reclama de dor, né? Tem essa Bola questão da parada. dor é a principal. Ele tá vivendo uma temporada que, assim, é atípica dentro do que ele já jogou, mas talvez seja o novo normal pra ele. Pra ele, é. Porque é Eu uma também lesão pensei. crônica, então... Aí é talvez que o ele tenha cruzamento se do gol é adaptar com dele. isso. Oi? O cruzamento do gol é dele, do lançamento pra área. É dele? Ele manda na cabeça do Então. Gustavo Henrique. Isso, exatamente. O Corinthians tem. E o Depay também bate muito Uhum. bem bola parada. Isso tem ajudado o Corinthians desde o Paulista, Zé. Isso faz Sim. muita diferença. O cara pode. Eu falava isso do Veiga. O Veiga às vezes estava mal. Era uma bola parada que ele acertava, mudava o jogo. E o Garro às vezes, é exatamente isso aí. E para além do joelho, o Garro ele emplaca muito no Corinthians. Ele já fazia um primeiro semestre do ano passado muito bom, mas ele emplaca muito com a chegada do Memphis e aí quando encaixa o trio. Que aí o Yuri também se potencializa Sim, muito com a chegada do Memphis. Quando os três jogam juntos, a coisa flui muito. Acaba sendo similar com a dupla do Flaco Lopes e do Vitor Roque. Assim, eles se potencializam todos. E o Corinthians não tem conseguido jogar com os três juntos. A última vez foi na Copa do Brasil, né? A única vez com o A única Dorival, vez. que os três começaram a titular. Nos dois jogos, o time foi muito bem. Mas parecia um Memphis displicente, né, Zé? Chutando Ah. umas bolas meio... Isso é Memphis Ontem. Memphis não Depay. achei, não, cara. Ele tá lento. Eu achei que ele tá lento. Até isso eu Talento. não achei E não é suficiente. só ele, né? O pessoal pega no pé do Memphis, eu acho que com razão, porque se ele é a grande estrela, ele tem que render um pouquinho mais, fato. Mas não é só ele, né? Você vê, por exemplo, o Bidon, que é um bom jogador, mas prende demais a bola. Aí tem umas soluções que acabam travando o Corinthians. Enfim. Mas é um bom jogador. Mas é um né? excelente E não tem jogador. banco, né, Zé? E não tem banco, não tem o que fazer.